Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos reunidos aqui porque queremos comemorar o Dia Nacional da Matemática, que ocorreu ontem, mas por questões de organização a gente está fazendo a comemoração hoje, dia 7. Não sei se todos sabem, né, mas o Dia Nacional da Matemática foi instituído pela Sociedade Brasileira de Matemática como sendo o dia 6, por ser a data de nascimento do Malba-Tahan, professor Júlio César de Melo e Souza. Malba-Tahan é muito mais conhecido do que Júlio César de Melo e Souza. E, claro, foi um professor carioca que se dedicou muito ao ensino de matemática, tanto que foi a Sociedade Brasileira de Educação Matemática que instituiu. Nós temos mais duas sociedades de matemática, matemática aplicada e só a matemática pura. E por essa razão, por ele ter se destacado no ensino, essa sociedade passou pelo Congresso, é instituído por lei o Dia Nacional da Matemática no dia 6 de maio. E a nossa comemoração hoje coincide com duas coisas muito boas. A visita de um professor nosso, muito querido, que conviveu com alguns de nós aqui, que já faz um tempinho, né? Nem diz quando. Não, mas é porque eu tô nessa, né? E que veio aqui nos brindar com um pouco da experiência dele, da trajetória dele, para que a geração nova aí conheça um pouquinho de como, né, se constitui um professor de matemática com todas as letras maiúsculas. E a outra coisa que é muito boa também é que a gente reinicia nesse ano o nosso ciclo, os nossos seminários do projeto Uma Arte Matemática da Hora, que vão acontecer nesse ano nas quartas-feiras, não nas terças como eram nas quintas como eram nos outros anos. Né? Então, com essa palestra se abre esse ciclo de seminários, que não vai acontecer nesse horário. Esse horário é especial para a data, mas vai ser sempre nas quartas-feiras, das 6, das 18 às 19. Eu estou perguntando para a Liara, porque ela coordena, e para a gente não tomar muito tempo, eu vou já passar a palavra para a Liara, que ela vai apresentar melhor o nosso palestrante, o professor Paulo, a quem eu agradeço imensamente a presença, a participação, o incentivo a esse nosso projeto. Muito obrigada. Obrigada, Bom, pessoal, o Mótula, acho que não precisa muitas apresentações, a maioria de vocês o conhece, né? Mas o Mótula foi nosso professor aqui na PUC, nosso colega, durante 15 anos, tempo atrás, alguns anos. E também foi século passado. Exato. Ele fez a formação dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, licenciatura em matemática, bacharelado em matemática, e a formação em pós-graduação. Ele transitou pela USP em São Paulo, então fez vários cursos, o currículo é longo. Mas assim, o mais importante que eu acho nessa apresentação é que o Mótula é da casa. Eu acho que ele sempre se sentiu e já externou isso, que se sente muito bem aqui conosco. Então, assim como um colega, ele foi convidado, e pelo fato de ser uma pessoa assim, de expressão dentro da área da matemática, um exemplo para todos, e então, assim, pela nossa admiração ao trabalho do Mótula, a figura dele, é que ele foi convidado para abrir este ano 2014, o nosso programa de seminários. Tá? E, pessoal, assim, hoje é uma coisa muito especial, a gente está comemorando o Dia Nacional da Matemática, com a presença do Mótula, mas esse seminário é para ser assim, uma coisa de todo dia, ficar dentro da nossa rotina da universidade. E não apenas professores de renome, bem reconhecidos, mas aqueles que estão começando também. Então, apresentação de trabalhos, seminário é onde a gente aprende a apresentar, aprende a ser professor, aprende a questionar. Então, este momento é principalmente para o estudante, para o aluno. Então, a apresentação, a presença dos alunos nas próximas etapas vai ser muito bem-vinda. Assim, a gente gostaria muito, incentivamos muito que vocês compareçam e venham para cá também. Quem sabe um dia, vão ser convidados num Dia Nacional da Matemática também para uma apresentação. Tá, pessoal? Então é isso, Mótula, a palestra, Mótula, professor, empreendedor e matemático. Tá?
tudo contigo. Tá bom, obrigado. Pô, fiquei até com vergonhado com essas palavras. Tô sem jeito agora. Bom, pessoal, realmente assim, ó, é um prazer muito, muito grande, muito mais que vocês imaginam de eu estar aqui de novo na PUC. Tá? Porque aqui a PUC, assim, ó, foram 15 anos da minha vida, depois eu vou falar, foram assim, ó, dos melhores, né? Então, assim, ó, as recordações aqui na PUC, meu Deus do céu, se eu começar a falar, eu vou começar a chorar aqui, tá? Então eu vou começar a falar dos colegas, do professor Titimo, do professor Wieser, do professor Baratojo, meu Deus do céu. Então é bom até parar por aí, senão a gente começa a ficar emocionado. Mas é muito, muito bom estar aqui de novo, meu Deus do céu, nem acredito que eu estou falando aqui na PUC novamente, depois de tanto tempo, tá? Bom, então é assim, ó, o objetivo, tá, dessa palestra, vamos dizer assim, desse papo rápido, é vocês verem como a matemática, tá, pode mudar a vida de dezenas de milhares de pessoas, né? Que a matemática pode ser uma coisa muito prazerosa, pode ser uma filosofia de vida, pode ser, sei lá, uma religião, se vocês quiserem pensar assim, e principalmente pode ser uma coisa muito rentável, muito rentável. Tudo depende da maneira com que é conduzida, tá? Então eu vou contar a história para vocês. Então eu vou começar, tá, contando o final, que nem aqueles filmes, começa pelo fim, aí depois começa a contar a história. Então eu vou apresentar o curso para vocês, é o nosso curso, tá? Porque vocês, alguns já ouviram falar do nosso curso, mas de repente vocês não têm ideia do que seja exatamente o curso. Então não é para fazer a propaganda do curso, mas eu vou apresentar o curso e aí vocês depois vão ver como é que chegamos até lá. Como é que a gente chegou nesse modelo de ensino que hoje, a nível nacional, em todo o país, é considerado como modelo de ensino médio, por incrível que pareça, embora seja um pré-vestibular. Então eu vou apresentar para vocês, e aí depois vocês vão ver como é que essa coisa surgiu, da onde que veio isso, da onde que veio essa ideia, e aí vem o vínculo da matemática, tá? Bom, então vamos lá. Então vamos começar pelo final, tá? Vocês conhecem esta... Tem que ligar agora, né? Já tem que esquentar lá? Tem que esquentar lá, mas tava tudo quentinho aqui, só o que falta agora. Tá. Então é assim, ó, vai aparecer uma rua aqui agora, tá? Uma rua muito famosa, que alguns dizem que é a rua mais bonita do mundo. Um pouco de exagero, né? Mas falam que é a rua mais bonita do mundo, que é a Rua Gonçalo de Carvalho. Vocês conhecem? Fica atrás do Shopping Total. Agora tem que esquentar, eu desliguei aqui. Então é assim, ó, pega a Nilo, na frente do Moinho de Vento, dobra à esquerda, vou botar uma foto da rua. Realmente é uma rua muito bonita, tem uma energia muito boa. Então a gente agora tem que, né, vou botar de novo aqui. Então tem uma, o nosso curso fica ali, deixa eu botar rapidamente aqui. Vamos lá, palestra. Quem sabe uma lógica também é legal, hein? Não? É legal a lógica, tá? Tá aí, Rua Gonçalo de Carvalho, tá? Então aí fica o nosso curso, realmente é uma rua muito bonita, tem um túnel verde, etc. Então eu vou apresentar o curso para vocês, tá? E esse muro aí é o Muro da Fama. Então dentro do nosso curso tem um muro enorme, que a gente tem uma tradição. Todo final de ano a gente pinta aquele muro e os alunos que passam vão lá e colocam o nome. Então isso aí é uma coisa sagrada, o Muro da Fama. Depois eles põem no Facebook, é uma honra passar o ano inteiro, né, com o nome aqui nesse muro. Então a gente preserva muito as tradições. Então isso é uma tradição do curso já há 15 anos, né, colocar o nome, né, no Muro da Fama. Bom, então aí vocês têm duas casas, tá? São casas antigas, né, são casas grandes, casas tombadas, não pode se mexer nada, né? E essa foto é uma foto que já tem 10 anos. Então isso aí é uma foto de 10 anos atrás, né, do nosso curso, que fica ali numa esquina. Então essa aí é a nossa sede 1, tá? Então aí, mais umas fotos para vocês conhecerem, os ambientes, assim, enfim, né? Bom, pessoal, nós estamos fazendo 20 anos, tá? Estamos comemorando esse ano 20 anos. Então nós temos um selo comemorativo dos 20 anos, né? Então é um curso que já começou há muito tempo. Então só para apresentar para vocês rapidamente, tá? Então eu estou apresentando alguns dados para vocês verem, né, a que ponto nós chegamos, né? Então esse ano, tá, contamos só a primeira chamada, contamos só medicina, tá? Porque o resto, a aprovação é praticamente 100%, Dificilmente um aluno que queira direito ou qualquer outro curso
não seja aprovado. Isso é um fato, tá? Então a medicina, que é o curso mais concorrido, neste ano, na primeira chamada, 45 alunos na PUC. 45 alunos representa 60,8% do listão. Então, se vocês pegarem o listão de aprovados da medicina, 60,8% é do nosso curso. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem até que ponto nós chegamos e o que a matemática tem a ver com isso. Na URGS, onde tem o Enem e toda aquela confusão, 40 alunos nós colocamos esse ano na medicina. É uma galera, tá? Bom, nós somos hoje 23 professores, tá? Temos 10 funcionários e nós temos mais de 1.000 alunos, né? Nós temos 2 sedes e 13 salas de aula, tá? Então, só para vocês verem a estrutura do nosso curso. E hoje nós somos uma referência nacional em pré-vestibular. Então nós temos alunos de vários estados, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, etc, etc, etc. Temos uma aluna e alguns outros alunos que marcam muito. Tem uma aluna que veio de Manaus, ela vai fazer vestibular em Manaus, mas ela vem a Porto Alegre fazer o nosso curso e depois retorna a Manaus. Então, pô, isso é um negócio muito legal para nós. Vocês imaginam, ela podia ir para São Paulo, podia ir para Curitiba, não, veio a Porto Alegre. Então para vocês verem assim a que ponto que a gente chegou, né? Então aí nós temos uma sala de aula, tal, alguns alunos. Essa foto foi tirada agora, essa semana, para vocês, né? Então esse é o perfil do nosso aluno, né? Aí o pátio, etc, são fotos mais atuais, né? Para vocês conhecerem o curso. Nós temos uma cantina, onde a gente oferece almoço, etc, buffet. Aí no recreio, a fila, né, a fila do pão de queijo, que chama, né? Bom, aí tem uma equipe da manhã, tá? O Milton, que por sinal está presente aqui, mais os outros funcionários da manhã, etc, né? Salas de aula, a gente procura fazer uma sala de aula sempre muito bem montada, bem confortável, 2 aparelhos de ar-condicionado, cadeiras estufadas, uma vista boa, etc, etc. Salas menores, né, para ter um atendimento bem individualizado, né? Sala com laboratório, né? Então aquela sala tem laboratório de química, o professor dá aula, faz as suas experiências, terminada a aula, tem uma portinha que ele entra ali e ele fica atendendo os alunos. Então no final da aula ele vai ali e fica atendendo todas as dúvidas até o último aluno sair, tá? Atenção, essa foto me chama muita atenção, vocês vejam a concentração dos alunos. Então um depoimento das pessoas que dão aula lá é que não tem lugar mais prazeroso no sentido assim da resposta do aluno, entendeu? Então não tem prova, né? Simplesmente o aluno não tem chamada, o aluno vai lá porque quer, ele paga para isso, então é uma atenção total e realmente é muito prazeroso trabalhar com aquele tipo de aluno, tá? Bom, essa turma aí eu não sei de onde que é, eu acho que é da PUC, né? Então aprovados aí, alguns dos aprovados no ano, né? Então é uma galera realmente bem grande, né? Essa foto aí, a Georgia tirou primeiro lugar geral na URGS esse ano. Primeiro lugar geral na URGS não é mole, nossa aluna, a Georgia, tirou uma foto. Bom, aí alguns dos professores, só para vocês conhecerem, não são todos. Isso aí é a cobertura do vestibular da UBRA, né? Tem um aqui na PUC, ó, a galera toda aí e tal, né? Faltam alguns, né? Então isso aí vocês devem conhecer esse prédio. Então está apresentado o curso. Nós temos lá uma garagem, quer dizer, um estacionamento. Então quando chega lá no final do ano a gente faz sempre uma pizza com os alunos, olha lá o muro da fama, etc, etc. Então tá apresentado o curso, chega de conversa, então agora vamos contar o início, tá? Então pessoal, vamos contar a história? Era uma vez, tá? Então vamos ver da onde que essa coisa toda chegou. Então a gente faz essa apresentação para vocês verem a grandiosidade e como é que isso aí pode ter começado com matemática, já que vocês estão intimamente ligados à matemática, tá? Pessoal, esse aí era eu, não sou eu, tá? Mas era mais ou menos assim, quando eu tinha 10 anos. A matemática para mim era um horror, eu odiava a matemática. Para mim matemática era um inferno. Por quê? Porque essas coisas não tinham significado. Eu rodei matemática, eu não gostava, era terrível.
Por quê? Porque isso não me dizia nada, simplesmente nada. Eu me lembro que o professor dizia assim, olha, tu tem que entrar dentro do parênteses aqui, tá? Entrar como? Entrar... Aí até eu me lembro que uma vez eu falei, tá, professor, quando a gente entra do parênteses, a gente tem que entrar devagarinho, tem que entrar rápido, ou por baixo, como é que faz? Porque não tinha significado, entende? Então o professor dizia, passa para o outro lado, né? Tá multiplicando, passa dividindo, vai, cuidado, lá vem o número, te abaixa. Para mim era assim, ó, era uma coisa que não tinha significado. E eu sofria muito com isso. Matemática é um horror. O que é isso aí? O que é isso aí? Tá? Então, só por curiosidade, eu me sentia assim como aquele cara ali. Tá? O cara sendo torturado. O professor me torturava. Ele fazia eu responder coisas que não tinham significado para mim. Eu odiava isso. Era a pior coisa do mundo matemática. Tá? Então essa figurinha é legal. 1 mais 1, quanto que é? 3. Aí o cara, ficava o 2 ali. Não, tá? Só pra você ter uma ideia. Bom, aí, pessoal, quem me acha nessa foto? Então é assim, nessa época aí, aconteceu a primeira revolução na minha vida. A minha vida teve 2 revoluções, tá? Revoluções profissionais, afetivas, diversas, tá? Mas profissionais, 2. Tá? Então nessa época eu tinha 14 anos, tá? Eu estudava no colégio Nossa Senhora das Dores, colégio de irmãos, só homens, não podia ter mulher no colégio na época. Quando eu saí do colégio aí as mulheres entraram, não era só homem, e eu tocava na banda. Então é uma época que eu me lembro, que tô eu, né? Tocava na banda, 14 anos. Essa foto é muito antiga, isso foi uma apresentação no aeroporto, vejam o cabelo da pessoa ali para ver como é antigo, né? Década de 60, né? Então, o que eu fazia nessa década? Nessa década eu ouvia esses caras aí, tá? Eu era louco por esses caras, né? Então vocês vão ver que isso aí tem a ver com o final da história. Então, nossa, meu Deus do céu, eu era o primeiro cara a comprar o LP quando chegava em Porto Alegre. No dia 10 vai chegar o Help em Porto Alegre. Aonde que vai chegar? Na Galeria Malcom. 6h30 da manhã eu estava na Galeria Malcom, era o primeiro. Eu era o primeiro cara do Rio Grande do Sul a comprar o LP Help, tá? E assim por diante. Bom, aí eu adorava esses cabelos. Mas o que tem a ver isso com a matemática? Calma, eu adorava esses cabelos, né? Então eu queria ter o cabelo do Paul. Olha, meu sonho era ter cabelo do Paul. E eu ia no barbeiro. E eu dizia pro cara, olha, pelo amor de Deus, eu levava foto, eu quero o cabelo do Paul, né? E aí, essa cadeira tem uma história, tá? Então, digamos assim, ó, tudo começou nessa cadeira de barbeiro. Então, na Rua da Praia, tá? Rua da Praia, ali perto bem no início da Rua da Praia, tinha um barbearia, tinha um cara lá, um senhor chamado Seu José. E eu me lembro que eu sentava nessa cadeira e dizia assim, Seu José, por favor, eu quero que o senhor faça esse cabelo, eu quero ficar igual aquele cara ali, esse cara aqui, né? E o Seu José ficava tentando, não conseguia. Bom, aí, essa cadeira tinha um lugar para colocar os pés. E eu me lembro que eu ficava olhando aquele negócio do pé. E tinha um xadrezinho ali nos pés, né? E eu ali esperando, né? E eu ficava pensando assim, puxa vida, quantos quadradinhos tem aqui? Eu chamava de quadradinho. Quantos quadradinhos tem aqui? Né? Aí eu fiz a primeira descoberta da minha vida. Que se eu contasse quantos tem na linha, quantos tem na coluna e multiplicasse, eu teria um número de quadradinhos. Eu achei isso fantástico. Porque eu tinha decorado, até isso eu tinha decorado. Até isso tinham feito eu decorar. Aí eu achei, não, mas que legal, cara. Então o vezes, quando tu fala vezes, quer dizer vezes. Pô, incrível. Sabe? Aí começou a cair, né? Pô, o que é isso, né? E aí eu cheguei e pensei assim, bom, mas tudo bem, tem tantos quadradinhos, mas eu quero saber quantos retângulos tem aí. Na cadeira ali, olhando, né? Quantos retângulos tem aí, né? Aí eu cheguei em casa, né? Fiz o desenho, né? E pensei, pô, quantos retângulos tem aí? Aí pensei, retângulo, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem vou saber quantos retângulos tem aí, história, dane-se o barbeiro, dane-se o São José, não quero nem saber mais disso, tá? Aí esqueci. Aí no outro mês voltei na cadeira, olhei para trás e falei, quantos retângulos tem ali, cara? Tá? E fiquei esse troço na cabeça, né? Bom, e aí foi uma revolução, porque eu tive a primeira grande ideia da minha vida.
foi uma ideia fantástica. Eu me dei conta que cada retângulo é limitado por duas paralelas assim e duas paralelas assim. Qualquer retângulo, pode pegar qualquer retângulo, limitado por duas assim, duas assim. Aí eu tive uma ideia. Eu vou contar quantas retas paralelas tem assim, quantas retas paralelas tem assim. Pô, incrível! E vou multiplicar. E eu fiquei abismado com esse raciocínio. Mas como é que eu ia contar quantas paralelas tem assim? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Contei, multipliquei e disse, incrível! Aí eu cheguei assim, pô, então quer dizer que eu posso saber quantos retângulos tem sem precisar contar. Aí eu me deslumbrei, eu disse assim, pô, isso é matemática. Incrível, isso é matemática. Não tem nada a ver com aquelas coisas que eu aprendi. E comecei a ficar observador. Então a grande revolução, a primeira grande revolução começou nessa cadeira, tentando fazer o cabelo do Paul McCartney. Tá? Isso tudo tem a ver com o curso, que vocês vão ver no final. Tá? Aí eu fiquei louco. Aí eu comecei a observar tudo. E eu comecei a ver que tudo depende do jeito que tu vê. Tudo depende. Então, por exemplo, o que é isso aqui? Bom, se tu olhar nesse sentido, pode ser um quadrado. Se tu olhar aqui, pode ser um círculo. Mas não é nem um quadrado, nem um círculo. Depende do ângulo que tu vê. E aí eu cheguei a uma conclusão mais fantástica ainda. Que é assim, ó. As coisas que tu vê não são o todo. O que tu vê é parte do todo. Tudo que tu vê é parte do todo. Até eu, vocês estão me vendo aqui, mas o moto não é esse. Isso aqui é uma parte do moto. E aí eu cheguei, pô, mas que legal, que bacana. As formas, né? Aí eu comecei a achar figuras como essa, e disse, afinal, esse cara está de frente ou está de lado? Esse cara está de frente ou está de lado? Eu ficava pensando nessas coisas aí, né? Pô, mas como é que pode? Depende do jeito que a gente vê. Tudo depende do ângulo que tu vê. Aí pirei, né? Por exemplo, aí um dia eu descobri que essa cor é exatamente igual a essa. Não pode ser assim, é exatamente igual. Se tu recortar aqui e botar, tu vai ver. Então eu cheguei à conclusão que o ver é uma interpretação do teu cérebro. Quer dizer, o ver é algo que tu identifica com coisas que tu sabe. Bom, e a matemática aí me deixou louco. Então aí tem um coração aí, né? Eu vi a matemática para mim, que eu odiava, passou a ficar uma coisa maravilhosa. E eu começava a ver matemática em tudo. Então é assim, ó, aquelas fórmulas que eu odiava, os parênteses, aquelas coisas horrorosas que até hoje eu não gosto de fazer conta, tá? O que é? Era a pontinha do iceberg. Não era matemática, era a pontinha. A matemática estava aqui. A matemática era uma coisa muito mais bonita, mais profunda, mais filosófica. Aquilo era o lixo da matemática. Tá? E eu não gostava porque não dava para entender mesmo. Então aí eu fiz a grande descoberta da minha vida, que é matemática. E aí eu fiquei louco. Então aí eu comecei a ler parte da filosofia, comecei a saber o que os caras pensavam, o Galileu. E aí eu ficava louco, o Galileu, né? Aí o Galileu falava, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreve o universo. Aí eu via matemática em tudo, cara. Qualquer coisa em matemática, meu Deus, e é verdade. É escrita de Deus, né? Einstein, meu Deus do céu, fã de Einstein, tenho fotos de Einstein em todos os lugares. A matemática não mente. Quem faz mau uso dela é que mente, né? Então, quer dizer, os professores que eu tive lá faziam mau uso, desmotivavam, não é isso? Bom, aí a matemática em toda parte. Qualquer lugar que eu olhava, via uma matemática, eu já estava ficando meio louco. Então eu olhava para aquele eletrônico, que legal. Puxa vida, eu tenho um poliedro regular, que bacana. Não, mas por aí, todas as faces são iguais? Eu ficava pensando, todas as faces são iguais. Mas isso aqui não é um quadrado? Então pode ter todas as faces iguais e não ser um poliedro regular? Aí eu ficava viajando nessas figuras. Eu olhava para o lustre e ficava olhando para o lustre. Aquela coisa assim. Aí chegou a parte da lógica. Aí chegou a minha época da fase da lógica. Tudo que eu olhava, aí eu via isso aqui, meu Deus do céu, essa foto eu tirei, eu olhava assim, para um pouquinho, tem uma coisa errada aí, o que tem? Eu comecei a ser observador, Então eu dizia assim, para um pouquinho, o cara botou uma placa que não pode entrar sem camisa na porta da saída,
Aí eu falava, pô, aqui, cara, olha aqui, o cara botou uma placa. Eles, o que tem isso? Não pode, não. O cara tinha que botar na entrada, não na saída. Tá, eu comecei a me indignar com essas coisas. Né? E aí foi indo. E aí tem coisas assim, até que eu me lembro, muito engraçadas. Eu me lembro que meu pai, ele tinha alergia. Tá? E quando ele chegava em casa, sentava para ver televisão, ele espirrava. É uma história muito legal essa, ele espirrava. Então era assim, ó, ele sempre dava 5 espirros, esperava um pouquinho e dava mais 2. Eu observei isso, por quê? Sei lá, eu observava tudo, né? 5 espirros, parava um pouquinho, dava mais 2. Aí um dia meu irmão chegou e eu disse assim, quer ver? Vou contar. E o pai espirrava. Meu irmão olhando, espirrava. Aí quando chegava no 5 eu fazia assim, parou. Meu irmão, meu Deus, como é que ele sabe? Aí depois, mais 1, mais 2. Aí ele não entendia. Como é que eu sabia os espirros que meu pai ia dando? Aí eu me dei conta assim, ó. Tudo é a observação. Tá tudo aí. Tu só tem que observar. Observar em todos os sentidos. Não só para ter prazer, mas para ter sucesso, para ter dinheiro, vamos dizer assim. Todo mundo quer ter uma parte profissional. Então eu pensei assim, olha, se tu observar, se tu ser observador, tu vai continuar. E eu comecei a observar tudo. Bom, aí terminou o colégio, aquela coisa toda, e eu tive que interromper. Aí foi pro CPOR, né? Aí, parei meus estudos, eu queria fazer matemática, queria logo começar a estudar matemática, eu tive que passar um ano inteiro no CPOR. Mas não foi um ano perdido, porque eu estudei coisas muito interessantes. Balística, eu achei fantástico aquele negócio que eu estudei, comecei a gostar da física, então não foi um ano perdido, tá? Bom, pessoal, aí eu fiz vestibular, passei, e aí vem a segunda grande revolução da minha vida. A primeira foi na cadeira do barbeiro, tá? A segunda foi nessa rua. Vocês conhecem essa rua? Essa rua, Sarmento Leite. Vocês conhecem esse prédio aqui? Esse prédio funcionava o Instituto de Matemática da URGS, há muito tempo atrás. Comecei matemática nesse prédio aqui, comecei e terminei. Nesse prédio aconteceram as coisas mais incríveis da minha vida, foi a maior descoberta da minha vida. As coisas que aconteceram nesse prédio, para mim, foram coisas assim que não tem explicação. Entendeu? Eu entrei num mundo novo, eu entrei num mundo louco que vocês vão ver agora, uma coisa de louco. Era um prédio velho, bem nos pedaços. Aqui em cima tinha as famosas salas que chamavam os torreões, chovia, tá? Tu dava aula com guarda-chuva, assim, não sei se alguém chegou a conhecer. Morcego, chovia, mas eu nem estava, eu estava maravilhado com aquilo ali, né? E aí, pessoal, me apresentaram uma coisa que quando apresentaram eu fiquei assim, ó, em estado de choque. Eu não acreditava no que eu estava vendo, que era o cálculo. Então, quando começou o cálculo, eu fiquei impressionado. Eu disse assim, não é possível. Os caras acham o resultado no infinito. O que é o cálculo? É o resultado aonde? No infinito. Os caras vão até o infinito e dão o resultado. Como é que os caras podem ir até o infinito? Então, enquanto os meus colegas de aula, ficavam fazendo algebrismos, não sei o que, mas eles não tinham ideia do que significava. Eu ficava viajando, meu Deus, o infinito, que legal, é o resultado do infinito. Aí eu fiquei fascinado com o cálculo, né? Aí meus colegas faziam coisas assim, ó. Vocês conhecem essa, né? Eles faziam coisas assim, né? Quando dava para calcular o limite, os caras davam 8 deitou, 5 deitou. Né? Tá? E eu chegava e procurava sempre ver, de forma de observar o que tem por trás das coisas. Aí veio a integral, aí eu fiquei louco. Imagina, como é que tu vai calcular uma área? Como é que tu vai calcular essa área, cara? Não tem como calcular. Aí o limite, eu digo, meu Deus, os caras calculam essa área exatamente. E aquilo tudo assim começou a me fascinar e eu fui evoluindo, observando. Aí vieram as superfícies. Meu Deus do céu, superfícies, gente. Por cada superfície, tu calculava as áreas, tu calculava um monte de coisas nas superfícies e eu ficava assim, com aquela coisa extasiada naquilo. Aí vieram as formas, e essas formas, então, meu Deus do céu, eu olhava um caramujo, já via forma de tudo que é jeito. E aí chegou, eu comecei, por exemplo, um exemplo, né? Esse exemplo aí,
né? As pombinhas ali, e aí as pombinhas, elas estão posadas formando uma sequência de Fibonacci. Aí eu cheguei assim, não, Deus, para aí, cara, é a escrita de Deus, a matemática é a escrita de Deus. Como é que uma pombinha vai posar formando uma sequência de Fibonacci? Ela vai tomar banho, entende? E aí eu, não tem, é Deus, Galileu, tá certo, é escrita de Deus, né? Isso aí não tem explicação, a única explicação disso é Deus, né? Não tem outra explicação. E aí, pessoal, eu comecei a estudar topologia. Bom, aí foi uma desgraça, tá? Quando eu comecei a estudar topologia, eu comecei a me dar conta, né, que uma rosquinha podia ser uma xícara. Aí as pessoas, o cara enlouqueceu. Aí eu comecei a me dar conta que se tu tirar a métrica, se tu não medir, se tu tirar a métrica de circulação, o que interessa são as formas. Então uma coxinha, uma rosquinha pode ser uma xícara, pode ser um ferro elétrico, né? E eu comecei assim, mas como é que pode ter um mundo sem medidas? Como é que pode ter um mundo sem medidas? Tu tem que ter medida. Como é que vai ter medida? Aí eu comecei a me dar conta que existia um mundo sem medidas, que é o sonho. O sonho não tem tempo nem medida. O cara está aqui, de repente o sonho está ali, o tempo passa, tu volta. E eu cheguei à conclusão, o sonho é um mundo topológico. É um mundo sem medida. Então quando tu sonha, tu vai no universo topológico. Então o que acontece? Quando o professor ficava lá fazendo as coisas, eu ficava lá sempre pensando nisso, né? Aí veio as loucuras, aí, meu Deus do céu, a superfície de um lado só, como é que pode? Como é que uma superfície pode ter um lado só? E aí foi indo, meu Deus do céu, quarta dimensão, e eu estava num mundo louco, né? Num mundo louco, né? Bom, aí vieram as outras formas, gente. E eu sei que eu ficava nesse troço aqui, né? E eu já estava realmente ficando pirado com esse negócio da topologia. A topologia mudou a minha vida. Eu comecei a pensar em coisas mais assim, então para aí, quando o cara morre, será que é um mundo topológico, né? Sem medidas? Aí eu estava realmente pirando nessa coisa. Pessoal, eu nunca fui um aluno, aquele primeiro, o aluno, aquele assim, o inteligente. Eu não sou uma pessoa inteligente, tá? A medida aí é mediana, tá? A medida é mediana de inteligência, né? E tinha os geninhos, né? Meu Deus do céu, tinha uma menina lá, Maria Eulália, meu Deus do céu, que aquela guria, Maria Eulália, mas que inveja daquela guria, né? Não sei se alguém conheceu a Maria Eulália, era um monstro, né? E eu não conseguia, mas eu tinha uma coisa, tá? Eu era surpreendente, tá? Eu surpreendia, porque eu tinha essas ideias. Então eu levantava, o professor estava explicando, não sei o que, demonstrando, e eu dizia assim, não, professor, mas olha lá, veja bem, será que não tem um exemplo, tal? Aí ficava todo mundo, como ele é inteligente. Não, é que eu sempre enxergava sobre um outro ângulo, tá? Bom, deixa essa aqui para depois. Bom, aí eu resolvi ser monitor. Mas o que isso tem a ver com o curso? Vocês vão ver. Eu cheguei, posso ser monitor? Aí eu fui ver, o que eu posso ser monitor? Não tinha monitoria para cálculo. Na URGS, tu tem que fazer prova para o monitor, concurso, sai no edital, tá? Aquela coisa toda, né? Então não tinha para cálculo, só tinha para física. Eu digo, para física, cara, e tinha uma vaga, né? Aí eu disse, eu vou me inscrever. Os caras até louco, aqueles caras da física, tudo pirata, tá louco, tá? Eu vou lá. Aí fui lá e perguntei, olha, eu sou da matemática, posso escrever? Aí a pessoa, tá da matemática? Pode, quer escrever, te escreve, né? Tá, legal, né? Aqueles gurizinhos lá, os japonesinhos da física, né? Aquela loucura, né? E eu fui lá, me inscrevi. Bom, aí eu disse assim, tudo bem, vamos ver o que dá. Só que aí eu tive muita sorte, porque a prova para a monitoria de física não era de física, era de cálculo. Gabaritei a prova. Era uma equação diferencial, barbadinha, tá? Calcular lá um trabalho que era fazer uma integral ali, e o pessoal da física se ralou. Eu não sabia muita física, mas era uma prova de matemática. Então eu entrei e eu fui o primeiro aluno da matemática a ser monitor da física. Então isso aí foi um bafafá, todo mundo, meu Deus, como é que pode? E aí isso circulou sabe quem é o cara que passou para a monitoria de física? Um cara da matemática. E aí eu comecei a ficar mais conhecido com essa sorte que eu tive naquela prova. Não foi inteligência, foi sorte. E aí eu fiquei com aquela coisa, não sei o que, e as formas, etc. Aí um dia caiu nas minhas mãos esse troço aí.
Não sei se vocês já viram isso. Conseguem ler? Olha aqui, ó. Eu até que gostava dele, tá? O bom cristão deve permanecer alerta contra os matemáticos, né? E todos aqueles que fazem profecias vazias. Eu me lembrava dos meus sonhos, não sei o que, o mundo topológico, né? Aí assim, ó, existe perigo que os matemáticos tenham feito uma aliança com o demônio, né? Aí, pô, aí eu então tá, eu sou o demônio, né? O santo Agostinho falou, né? Aí eu entrei numa assim, pô, eu vou ter que parar com os troços. Eu vou ter que parar com os troços, que eu vou enlouquecer mesmo. E eu disse assim, bom, o que eu vou fazer? Então aí eu comecei a dar aula particular, né? Vamos sair um pouco das topologias e comecei a dar aula, aluninho para cá, aluninho para lá, e foi a minha iniciação, né, nas aulas particulares. Aí eu fui convidado para dar aula no colégio de aplicação, fui lá, dei aula, foi a primeira experiência. Aí eu vi que eu gostava, que tinha jeito, que os alunos gostavam, etc, etc. Bom, tudo bem, aí eu me formei, tá? Teve a formatura, e a minha primeira experiência profissional foi no segundo ano de faculdade, onde eu dei aula no colégio de aplicação, né? Então aí, não sei se vocês lembram, funcionava aí, foi muito bom, né? Eu era gurizão ainda, mas trabalhava com a gurizada, foi uma época muito legal, né? E aí veio o meu primeiro grande convite, tá? Então eu me formei e eu tive um grande convite, que foi para trabalhar neste prédio. Não sei se vocês conhecem este prédio, tá? Então teve um professor que eu admiro muito, eu estava me formando, né? Não tinha terminado ainda, estava me formando, e esse professor me convidou para no ano seguinte dar aulas de equação diferencial e álgebra linear 2, nem sei mais se é assim que se chama, tá? Álgebra linear 2, esse professor me convidou, pô, foi uma honra, né? E ele me convidou devido à fama que eu fiquei com aquela coisa, da sorte que eu tive na prova de física lá, tá? Ver como a vida é, né? Aí eu nem vou falar muito disso, senão, sinceramente, gente, eu vou começar a chorar aqui, cara. Porque olha aqui, ó. Essa porta aí, esse prédio, foram anos dourados da minha vida. Tá? Isso aqui foi incrível. Era uma coisa que só quem viveu, e tem gente aqui que viveu, sabe o que eu estou falando. Era uma loucura, tá? Dar aula no prédio 15, Faculdade de Matemática. Então aí foram 15 anos fantásticos. Eu aprendi muita coisa, foi maravilhoso. Bom, aí eu fiz concurso para a URGS, tá? Fui concurso para o passei, né, etc. E aí comecei a dar aula também no campus do Vale, que vocês conhecem. Então dava aula na PUC, dava aula no Vale, dava aula na aplicação, depois fui para a escola técnica, ou seja, passando o dia inteiro dando aula, tá? O dia inteiro. E aí, segundo grande convite, e aí começa a chegar o vestibular. A mesma pessoa que me convidou para dar aula na PUC, me convidou para fazer a prova de matemática da URGS. E aí eu entrei no vestibular. Aqui que foi o gancho, graças a esse professor. Então ele me convidou, Mótila, tu não quer fazer a prova de matemática da URGS junto comigo, a gente divide as questões. E aí eu entrei no vestibular. E foram 15 anos fazendo prova. Tá? 15 anos fazendo a prova de matemática da URGS, inicialmente com esse professor, depois trocou, enfim, mas eu fiquei sempre ali e foi meu pezinho no vestibular, tá? Então o que eu fazia? Dava aula na PUC, dava aula na escola técnica da URGS, dava aula na coisa, fazia a prova, dava aula particular, eu tava louco e sem dinheiro, tá? Assim, dava 60 períodos de aula por semana, de manhã, de tarde e de noite, sábado, domingo, e estava sem dinheiro. Aí o que eu falei? Pô, vou dar aula particular mais fortemente. E comecei a formar, né, pequenos grupinhos. Né? Eu não tinha mais tempo para atender tantos alunos no final de semana, então eu disse assim, vamos atender de 2 em 2. Né? Então dava 2 aulas, né, para um, 2 aulas para outro. Aí eu pegava o dinheiro daquelas aulas, dava para minha esposa ia lá e as coisas foram melhorando, né? Justamente graças às aulas particulares. Né? Bom, mas aí foi, e aí eu resolvi botar para quebrar, e entrei no Mauá, né? Aí entrei no Mauá, e aí, meu Deus do céu, foi ali que começou, não no sentido que eu aprendi, ali repetiu a história da cadeira do barbeiro,
Por quê? Porque era um monte de gente, muitas pessoas, 300 alunos, 200 alunos, e não se ensinava. Dava-se macetes para resolver questões. Eu me sentia muito mal. Eu não podia dar aula de matemática. Eu tinha que dizer assim, olha, isso tu faz assim, isso tu faz assim. Então eu cheguei à conclusão, observação, que nem a cadeira de barbeiro lá, o pezinho, tá? Observando o seguinte, que os colégios não preparavam bem para o vestibular, com raríssimas exceções. Não preparavam. Alguns sim, colégio militar, etc. Mas a maioria não. Que os alunos tinham que fazer um cursinho. Tá? E eles tinham que fazer um cursinho, mas no cursinho também não aprendiam. Porque eles aprendiam técnicas para responder as questões. E eu cheguei à conclusão assim, não, parei um pouquinho. Tu te matricula num cursinho, tu tem alguns professores bons e alguns que não são tão bons. Né? Tu leva aquele pacote todo, né? Os bons e os ruins. O vestibular é unificado. Então eu disse assim, puxa vida, já pensou se tivesse um pré-vestibular onde todos os professores fossem bons, os melhores do estado, pré-vestibular, e que o atendimento fosse personalizado, que o aluno tivesse acesso ao professor, porque aqui o cara tinha que falar de binóculo aqui comigo, olhar assim, para chegar perto e pensar. Já pensou um curso? Será que tem público para isso? Será que as pessoas vão pagar por um serviço desses? E eu cheguei à conclusão que as pessoas tinham grande poder econômico, que elas podiam pagar caro por um serviço que não tinha. Né? Bom, aí já começou a juntar tudo. Né? Eu já estava dando aula particular, eu notei que tinha um público diferente para isso aqui, e aí eu disse assim, bom, vamos alugar uma sala. Né? Então a minha esposa, né, achou a sala na Gonçalo de Carvalho, né, ela que achou lá, e aí a gente aluguei uma sala e eu botei umas 5 cadeirinhas e comecei a dar aula ali. Né? Bom, aí eu disse assim, bom, a sala está ociosa. Aí eu pensei assim, qual é o melhor professor de Química do Rio Grande do Sul? Melhor professor de Química, melhor, top. Aí eu fui lá, coincidentemente era meu colega, tá, da URGS, eu disse, vem cá, ele já dava aulas também particulares, eu disse assim, vem cá, tu não quer ocupar minha sala em horários vagos? Né? Então tu faz assim, ó, tu ocupa a minha sala, tá, eu cobro uma percentagem do que tu ganha, tá, para administrar. E aí a minha esposa começou a administrar, então ela fazia cobrança, né, e eu dizia assim, 80% é teu, 20% é meu e eu pago tudo, pago luz, pago tudo, tu não te pergunto nada, só vem aqui, tu chega aqui, tá lá ligado e tal, né? Aí eles, qual é o melhor professor de física que tem no Rio Grande do Sul? Chamei o cara, e aí a gente montou um grupo, né? Bom, aí o que acontece? Começou a crescer, né? E aí é tudo que eu falei para vocês, né? Eu pensei num curso por disciplina, onde o aluno escolhe a disciplina, escolhe o professor, os melhores. Bom, essa é a sala, tá, que a minha esposa locou, e o máximo que a gente conseguiu era 12 cadeiras. Né? Então esse era o nosso curso, 12 alunos. Assim que começou, ali estou eu dando aula, no livrinho, 12 alunos. Aí eu saía, né, e entrava um outro professor, só que era assim, os alunos tinham atendimento personalizado e matéria muito bem dada. Né? Então o aluno era atendido, tinha horário de plantão, e a coisa foi crescendo, e vocês já sabem como é que terminou. Aí depois a gente alugou uma casa, né? Essa casa aqui, ó, tinha 2 salas, meu Deus, 2 salas, era uma coisa de louco, né? A gente botou um balcãozinho aqui para fazer a matrícula, né? E o curso foi indo, e o fim da história, vocês já sabem, hoje nós temos mais de 1000 alunos, né? E a característica nossa é assim, é um atendimento forte, individualizado, e a gente consegue aquele nível de aprovação a ponto de passar 60% do listão da medicina da PUC. Bom, pessoal, eu só quero, para não alongar demais, porque eu não gosto de avançar no tempo, tá? Eu quero dar 3 dicas para os alunos que estão começando. 3 dicas, tá? Vocês viram a minha história. Como é que tudo começou? Na cadeira de barbeiro, contando quantos retângulos tem ali. Então começou como? Na observação. Eu observava, vem cá, tem mercado para esse aluno? O que o aluno quer? O aluno quer um curso de qualidade? Tem mercado? Vamos pegar os melhores? Hoje, qualquer professor sonha em dar aula no nosso curso.
Porque o professor ele é muito bem remunerado, ele fica com 80% do que chega. Então, quanto mais ele caprichar, mais alunos ele vai ter. Ele ganha por produtividade. Se ele tiver 100 alunos, é uma coisa. Se ele tiver 300 alunos, é outra. Se ele tiver 400 alunos, é outra. Então, eles têm um vencimento fantástico. Então, o que ele faz? Ele dá a alma dele ali. Então, ele dá um ensino de qualidade, num lugar que tem uma boa infraestrutura, o aluno aprende, gosta, paga caro, mas aprende e passa. Né? Então, isso que foi o grande sucesso, tá? Da observação. Então, 3 dicas para quem está começando. Pessoal, vocês aí, pá, cara, não é papo de professor, tá? Mas olha aqui, ó, empenho nos estudos. Olha aqui, ó, o teu currículo, cara, o teu currículo é a coisa mais valiosa que tu pode ter, entendeu? Não faz assim, que droga, não sei o quê, o limite, o vetor, a integral de linha, não faz assim. Tenta ver o que tem por trás daquilo, entendeu? Então olha aqui, ó, empenho nos teus estudos. Isso aqui decide a tua vida. Não adianta tu ter boas ideias e tu não saber. Então, primeira dica, empenho nos estudos, cara. Faz um currículo legal, te forma legal, aprende. Tu tem que ter conteúdo, tu tem que saber. O aluno faz a pergunta, tu tem que saber responder, porque tu imagina, tu sabe. Não decora as coisas, não decora. Tu começa a te enterrar na hora que tu começa a decorar. Como é que é o espaço vetorial? O espaço vetorial é um grupo comutativo e um corpo, tá? Mas o que é isso? Não decora. Começa a ver o que tem por trás das coisas. Essa é a primeira grande dica que eu dou para vocês. Segunda dica, comecem a dar aulas particulares. Vocês não têm ideia o que tu aprende dando aula particular. Por quê? Porque tu vai ver que as dúvidas são sempre as mesmas, as dificuldades são sempre as mesmas. Então, com o tempo de estrada, o aluno vai perguntar, você diz, não precisa perguntar, eu já vou te responder. Não pergunta, eu já sei, tu vai perguntar isso, não é? Pois é, então é assim, assim, assim. Então tu pega muita cancha, gente. A aula particular é o início de tudo. Além de tu ganhar algum dinheiro, tá? É o teu grande aprendizado da aula particular. E a segunda dica, vai aluno, vai dando. É diferente de tu dar aula num grupo, completamente diferente. A aula particular realmente é um grande aprendizado, é a tua estrada inicial ali. Segunda dica. E a terceira dica que eu dou para vocês, muito importante, se chama afetividade. Essa move montanhas. Então olha aqui, ó, tu tem que ser uma pessoa afetiva com teus alunos. Se tu não tiver afetividade, desiste, tu não vai conseguir. É triste terminar uma palestra dizendo isso, tá? Se tu não tiver afetividade, desiste. Tu tem que ter. Agora, se tu tiver isso, cara, teu sucesso está garantido. Então o que é afetividade? É tu chegar ao aluno. Tu chegar ao aluno, conversar com o aluno. Eu estou plantando um curso todos os dias. Todos os dias eu estou sentado lá esperando que os alunos venham conversar comigo. Você sabe o que é o plantão? Eles querem conversar. Tá, qual é a tua dúvida? Não, professor, na verdade eu não tenho dúvida. Eu só queria te dizer tá? O que eles querem? Eles querem afeto, né? Então isso é muito importante, chegar ao aluno. Sem isso, gente, não tem saída. Vocês têm que procurar. A pessoa não aprende se ela não gostar de ti. O aluno tem que gostar de ti. Tu tem que ser o ídolo dele. Entendeu? Outra coisa que tu aprende com o tempo. Tu chega na aula, o aluno conversando, o aluno bagunçando. No curso não acontece isso, graças a Deus. Tu tem aluno conversando, bagunçando, aquela conversa. Tu pode ter uma postura. Cara, vem cá. Tu cala a boca aí, não sei o que. É uma postura. Ou então uma coisa que tu pode chegar e dizer assim, cara, rua. Nunca façam isso. Porque o aluno diz assim, não sai, e agora? O que tu vai fazer? Tá? O que tu vai fazer? Não faz isso. Então, quando tem um aluno conversando, deixa o aluno conversar. Quer uma receita infalível? Guardem essa. 30 anos de estrada. Quando o aluno estiver lá no bar, tu chega no aluno e diz assim, legal, cara, vem cá, essa tua camiseta aí, tu é gremista? Sou. Tu vê, eu não sou gremista, sou colorado, mas teu time tá legal, né? Tá legal. E tu vai no jogo? Vou no jogo. Que legal, né? E tu, como é que é o teu jogo? Não sei o quê. Acabou a conversa. Só isso. Fim de conversa. Tá? Tu ficou amigo dele. Entendeu? Quando chega na aula, o cara é incrível. Experimentem fazer isso. O que chama? A afetividade. Né? Então essa é a grande dica que eu dou para vocês. Bom, pessoal, na verdade, além da cadeira de barbeiro,
Tudo começou na cadeira de barbeiro, quando eu queria o cabelo do Paul McCartney, tá? Além da cadeira de barbeiro, eu devo tudo a quem fez aqueles 2 convites. Primeiro convite, revisando, primeiro convite para entrar na PUC. Ali que eu entrei no mundo acadêmico, né? Como professor. Segundo convite, vestibular da URGS. Ali que abriu. Se não fosse esses convites, eu não estaria aqui. O módulo com 1.000 e tantos alunos não existiria, os professores não estariam tão felizes lá, né? Então é assim, ó, eu queria agradecer essa pessoa, né? E eu queria, na verdade, tá, dedicar essa palestra de coração a essa pessoa que fez esses 2 convites para mim. E é de coração mesmo, para de falar, senão eu vou emocionar. Então olha aqui, ó, tudo que eu sou, tudo que aconteceu na minha vida de bom, começou, além da cadeira de barbeiro, tá? Dessa pessoa, que vocês devem conhecer. Pois é, pessoal. Então é rapidamente 1 hora a história, tá? Professor Paulo Winter aí, origem de tudo. Não sei se o professor quer dizer alguma coisa. Mas o Paulo me portuguesou a dizer algumas palavras. Não posso deixar de dizer. Eu trabalhei 42 anos e meio aqui na PUC. Até hoje eu sou o mais antigo. É o que mais tempo trabalhou. Hoje quem vai me barrar é a Carminha, né? A Carminha já está 42 anos aqui, vai continuar um pouquinho, vai me ganhar. E Depois de segunda, mas ele sou eu. E a grande maioria é aluno do curso de matemática, né? Eu tenho vários professores que foram meus alunos, a começar pela Verinha, minha aluna, a Neta, a Marilene, a filha, como é? Thaísa. Bom, Thaísa. a Thaísa, sabe como é velha? Quem mais? A Liara, minha aluna também, quando ela foi na URGS, né? Formada lá. Mas uma coisa o Paulo disse extremamente importante. Eu agradeço em primeiro lugar essa grande homenagem que está fazendo para mim. O maior professor de matemática que eu já vi, já é falecido. Bom, o senhor tem 79 anos, o professor de hoje já tem mas já é falecido. Era um professor argentino, na época era professor itinerante da Unesco para a América Latina, e ele vinha a Porto Alegre dar cursos de matemática e também de física. Mas era um professor tão extraordinário que ele dava aula assim 3 horas seguidas, e quando ele terminava, os alunos diziam: "Oh, essa é a maior demonstração que pode haver, né, da qualidade do professor." E uma coisa que o Jorge Starico dizia, que o maior ensino que existe para que o sujeito seja um dia um bom professor é aula particular. Não existe nos livros tudo isso que os professores falam, nada adianta, nada adianta, nada é tão produtivo quanto da aula de matemática, da aula particular de matemática. Porque quem vem para o curso, para a aula particular de matemática, é o aluno que tem uma grande dificuldade. E a gente aprende a pensar com esse aluno. Então, quando tu vai dar aula depois para o grupo, tu transmite com uma maior facilidade as coisas. Por quê? Porque aquele aluno da aula particular te ensinou a pensar. Então, a gente acabou dando aula para... Eu também fui professor de curso pré-vestibular. Acabava dando aula para 100, 200 alunos na mesma sala e todo mundo entendia tudo, né? E o convite que o Paulo me... Se eu fiz os convites para o Paulo, é porque o Paulo é um grande professor. Vocês estão diante de uma pessoa que tem uma didática incrível.
incrível. Os alunos dele, eu falei com centenas. Eles têm o Paulo como, até hoje, né, o cursinho, um baita professor. Então, quem foi aluno do Paulo já leva uma vantagem. Né? Já está diante de um professor com uma didática muito importante. E agradeço outra vez, né, essa oportunidade que o Paulo me deu de falar. Mas aula particular, minha gente, vocês não imaginam o que é importante. Dão aula particular, vocês vão ver, vocês vão se tornar bons professores. Quais são as 3 dicas? As 3 dicas como é que é? Empenho nos estudos, sem saber não adianta. Não adianta tu dar aula particular e ser afetivo, não adianta, tu tem que saber, entendeu? Então olha aqui, ó, empenho nos estudos, aula particular e afetividade. Acabou, sucesso. Tá? São as dicas. Então tá. Eu fiquei muito contente de ter essa surpresa do Paulo hoje aqui, os 2 Paulos, né? Os 2 Paulos, até porque dos meus alunos de álgebra linear que estão aqui presentes, conhecer pessoalmente o autor do livro que a gente usa na sala de aula. Isso foi uma surpresa para mim, porque na verdade eu digo, vá lá no livro do Paulo que isso aqui está super bem explicado. E agora vocês estão conhecendo pessoalmente, né, o autor daquele livro que eu cito toda hora nas minhas aulas. Então, para mim, foi muito gratificante essa palestra. Muito bom. Eu acredito muito no que tu disse, acho que a afetividade, empenho, dedicação, conhecimento e aula particular. Eu confesso que não dei tantas aulas particulares, talvez até por isso a minha didática tenha que melhorar sempre, sabe? Mas eu fico muito satisfeita de ouvir a tua palestra. Que legal. Eu acho assim que tu era um professor mesmo de matemática, um empreendedor total. E aqui nós temos 2 cursos, nós temos o curso de licenciatura e o curso de bacharelado. Então tu mostra as 2 propostas para nós sempre na tua fala. Ser professor e ser o empreendedor. Que desde o início da tua carreira tu teve essa visão. E claro. Isso é ótimo os nossos alunos saberem. Né? Que além de professor de matemática, ele pode ser também um grande empreendedor e gostar do que faz. Primeiro gostar do que faz, eu acho. Sim, Aí vem a afetividade e vem toda a história da vida da gente como professor de matemática. E eu também fui aluno do Paulo em disciplinas específicas na formação, há muito tempo. Por exemplo, ele é ligado totalmente em equações diferenciais. E aí deu curso para os professores da PUC em equações diferenciais, que eu tive o prazer de ser aluno. Então eu também aprendi muito com ele. E aprendi muito nas diapositivas que ele escrevia, no cálculo 4, que a gente trabalhou junto. Então tem uma história de vida forte aqui. E a PUC é isso. Vocês vão passar 4 anos aqui no seu curso de licenciatura, no seu curso de bacharelado, e vocês vão sair daqui com esse gosto que a gente tem até hoje, de ser professor da PUC, ser aluno da PUC, e vocês voltam sempre nos cursos de especialização, nos cursos de extensão, do que a gente tem para oferecer após a formatura. Eu estou vendo aí as alunas aqui, por isso estou falando isso. É um prazer encontrar com todos. Bom, não quero me estender muito. A sessão nostalgia, eu fui aluno da topologia do Paulo, na topologia, no curso de férias, lá no lançamento da Einstein, em 78. Mas eu não tinha enlouquecido ainda na época. Era uma revisão. Com a topologia. Comecei mestre, expliquei que ele olhei, tinha meu caderninho, didático, tudo organizadinho, muito organizado. Pô, velhos tempos. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a presença de todos, principalmente o professor Paulo. Esse foi meu professor também, de posição. E eu quero dar uma lembrança simbólica do Paulo, legal. por parte da recordação dessa noite. Obrigado. Né? Legal. Obrigado. Aqui, volte sempre.